Oi, Nini aqui! Que alegria te ver no podcast do Clubinho! Hoje eu vou contar pra você uma lenda muito famosa da cidade onde eu nasci, São Vicente, que por acaso foi a primeira vila do Brasil, fundada em 22 de janeiro de 1532. Bateu a curiosidade? Então prepare a imaginação e preste bastante atenção, porque a nossa história já vai começar! O Ipupiara. Era uma vez, no ano de 1564, em São Vicente, uma índia chamada Irecê. Todas as noites, depois que a vila inteira dormia, Irecê ia escondida para a praia. Ela era escrava dos portugueses que diziam ter descoberto o Brasil e aproveitava as noites para se divertir, já que durante o dia era obrigada a trabalhar para eles. Porém, numa noite escura de lua minguante, algo muito estranho aconteceu. Enquanto brincava de correr das ondinhas na beira da praia, ela via um pouco mais à sua frente um ser muito estranho saindo da água. Ele era grande, fazia uns sons muito esquisitos e andava se arrastando pela areia. Irecê não conseguia vê-lo direito, mas não se lembrava de nada que se movesse daquele jeito ou fizesse um som tão assustador. Desesperada, ela correu o mais rápido que pôde para pedir ajuda. Assim que chegou onde morava, ela foi direto ao encontro de Baltazar, gritando: "Baltazar, acorde! Tem um ser muito grande e estranho na praia! Acho que ele veio devorar todos nós!" Baltazar era filho do dono da Índia, e apesar de não ter gostado de ser acordado aos berros, sabia que precisava fazer alguma coisa. Então, pegou a sua espada e saiu de pijama junto de Irecê. "Irecê, você tem certeza que não era nenhuma onça ou algum bicho parecido?" "Tenho sim, senhor. Eu nunca vi nada igual pela floresta. Ali! Olha ele lá!" A Índia apontou para a praia escura e Baltazar conseguiu ver um vulto muito estranho que parecia se arrastar pela areia. Realmente, o monstro não se parecia com nada que ele conhecia. Curioso, Baltazar foi se aproximando devagar para ver a criatura melhor. E quando menos esperava, o monstro virou, olhando nos olhos, e começou a se mover em direção ao mar de onde veio. "Ele está voltando para o mar, Irecê! Rápido! Vá buscar ajuda enquanto eu cuido dele!" disse Baltazar enquanto corria em direção ao monstro. Quando já estava se aproximando, o ser ficou em pé em cima das suas barbatanas traseiras, mostrando quão grande era. Mas Baltazar não se deixou intimidar e acertou-lhe a barriga com a espada. O monstro caiu gritando de dor, mas continuou tentando morder Baltazar. Os dois continuaram lutando até que o monstro, já não aguentando mais, começou novamente a se mover em direção ao mar. Mas agora já era tarde demais. Irecê chegou com os outros índios escravos e todos juntos carregaram-no para a aldeia, onde no dia seguinte deixaram-no exposto para que todos pudessem vê-lo. Apesar de ter lutado bravamente, Baltazar ficou alguns dias sem conseguir falar o que havia acontecido naquela noite. Provavelmente ele estava com dificuldade de saber se aquilo era real ou se tinha sido um pesadelo do qual insistia em não acordar. Pirilim pim pim, essa lenda chegou ao fim. E aí, gostou? Essa é a lenda mais famosa de São Vicente. E você, conhece alguma lenda aí da sua cidade? Então me diz qual é lá no Instagram, @nini.guilen. Sabia que depois de muitos anos os estudiosos descobriram que na verdade esse monstro poderia ser apenas um leão marinho perdido? Mas imagina só que tanto os índios quanto os portugueses que moravam por aqui nunca tinham visto um. É uma pena que eles resolveram destruir aquilo que não conheciam ao invés de estudar e descobrir coisas novas, não é mesmo? E você, o que faria no lugar deles? Me manda sua resposta lá no Instagram, @nini.guilen. Eu vou adorar saber. Bom, e agora com vocês o nosso dicionário de palavras novas. Vulto. Vulto nós usamos quando vemos alguma coisa, mas não conseguimos saber direito o que é. Isso pode acontecer porque olhamos muito rápido, ou porque está escuro, ou então simplesmente porque não conhecemos aquilo. Na lenda, Baltazar viu um vulto do monstro porque ainda estava muito escuro e também porque não conhecia aquele ser. Barbatana. Barbatanas são as nadadeiras que os animais marinhos costumam ter para se mover na água. Na lenda, o monstro fica em pé nas barbatanas traseiras, então quer dizer que ele se equilibrou nas barbatanas de trás como se ficasse em pé. Alguns animais fazem isso para parecerem maiores e deixar os outros com medo.
bravamente. Lutar bravamente é lutar com coragem. Na lenda, quando dizemos que Baltazar lutou bravamente, quer dizer que ele lutou corajosamente com um monstro. Lembrando que coragem não é não sentir medo, e sim continuar a fazer aquilo que estava fazendo, mesmo com medo. É não deixar que o medo te atrapalhe de fazer aquilo que você quer ou que realmente precisa ser feito. A gente nunca vai saber se Baltazar sentiu medo ou não de lutar com o monstro, mas a gente sabe que, independente dele ter sentido medo ou não, ele lutou, e isso fez dele um homem corajoso. Intimidar. Uma pessoa que se sente intimidada se sente ameaçada, um perigo. Na história, apesar de ver o quão grande era o monstro, Baltazar não deixou o medo dominá-lo e foi à luta. E aí, gostou de aprender essas palavrinhas novas? Agora que você já sabe o significado delas, que tal ouvir a história de novo? Melhor ainda! E se você usasse todas essas palavras durante o seu dia? Tenho certeza que assim você vai decorá-las rapidinho. Tem mais alguma palavra que você não conhecia nessa história? Se tiver, é só me mandar lá pelo Instagram, @nini.guilen, que eu te explico direitinho, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Beijinhos e tchau!